Esse vídeo foi gravado respeitando as medidas de distanciamento social recomendadas pela OMS no combate à pandemia de Covid-19. O que é o espaço? Como você se relaciona com o espaço à sua volta nos dias atuais? E como que a arte pode nos ajudar a pensar sobre esse assunto? Nesse vídeo, nós vamos descobrir mais sobre esses assuntos, ao mesmo tempo em que conhecemos algumas obras das Pinacotecas Municipais de Porto Alegre. Quando a gente procura pelo conceito de espaço no Google, o primeiro resultado que aparece é esse. Espaço significa algo como extensão, distância ou intervalo. E dentre as suas 14 definições, algumas são: extensão ideal, sem limites, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis, extensão limitada em 1, 2 ou 3 dimensões, e capacidade de acomodação, entre outras coisas. O domínio da perspectiva foi uma das grandes revoluções quando a gente pensa em espaço na arte, né? Por exemplo, nessa imagem que a gente vê o anjo Gabriel chegando para anunciar para Maria que ela vai ser mãe de Jesus, a gente percebe aqui que não existe um fundo, né? Quase não existe um contexto muito bem de onde eles estão. Isso porque eles ainda não tinham um esquema que solucionasse assim como representar a profundidade e a noção de distância entre as coisas num desenho ou numa pintura. O Renascimento é o período que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? E aí a gente vai ter muitas mudanças. Para a arte, a principal que a gente tem é a invenção da perspectiva. Esse domínio matemático sobre as formas, né? Um esquema que permite criar essa ilusão de profundidade em uma pintura, um desenho, uma parede, que é essa ilusão de que tu pode entrar dentro da imagem. Brunelleschi é uma figura bastante importante nesse sentido, porque é ele que cria os princípios da perspectiva linear. Ele consegue criar aí um método, um esquema matemático para conseguir representar essas formas, dando uma impressão de tridimensionalidade, de volume e profundidade, através de um método que pode ser replicado com segurança por outros artistas. Tempos depois, aí em torno de uns 500, 400 anos, outra grande revolução aconteceu na história da arte ocidental, porque justamente a fotografia é inventada. Então, a partir daí, no modernismo, os artistas passaram a se preocupar com outras questões, principalmente pensando na técnica e no que cada prática artística tem de especial, né, de intrínseco dela. Agora o interesse era evidenciar que aquilo era uma pintura, aquilo era um desenho feito de matéria, evidenciando o suporte, né? E no século XX começa a ter uma grande proliferação de vanguardas artísticas, né? Era a era dos manifestos. E alguns desses manifestos, dessas vanguardas, a gente pode mencionar aqui pensando no espaço. O Matisse, que revoluciona muito através da cor. No Braque, que pega e quebra as dimensões das imagens através de outros pontos de vista e mistura com retalhos de jornal, colagens, coisas que não haviam sido feitas até então. E a partir daí foram se abrindo novas possibilidades de se pensar e trabalhar espaço dentro da arte, mas isso a gente pode aprofundar numa outra conversa. Às vezes a gente toma aquilo que a gente enxerga como uma coisa dada, uma coisa pronta. Mas a gente precisa refletir sobre aquilo que vemos e aquilo que sentimos. E a arte pode nos ajudar muito sobre isso. Agora eu vou convidar uma grande amiga, arte educadora e artista, Pamela Zorn, para conversar um pouco com a gente. Nós vamos ver algumas obras das Pinacotecas Municipais de Porto Alegre e pensar como o espaço é representado nessas obras e como elas falam também sobre a nossa relação com o espaço à nossa volta. Oi, Pamela! Oi, Marina! A gente selecionou juntas 11 obras que podem nos ajudar, então, como a gente falou antes, a pensar sobre as dimensões do espaço, né? Exatamente, agora a gente vai passear um pouco por aqui, olhar essas obras, conversar junto com vocês, fazer de certa forma uma mediação, né? E pensar um pouquinho mais sobre essa questão. Como a gente não pode sair, a gente criou esse espaço imaginário onde as obras vêm até nós. Então aqui, magicamente, nós podemos ver todas as obras que a gente quiser. Vamos lá? Vamos! Que sentimentos essa imagem aqui causa? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês olham para isso aqui? Sempre me vem uma palavra quando eu olho para isso que é aconchego.
E é curioso porque se a gente olhar para essa janela, parece que não existe um espaço fora da cozinha, né? O que é interessante também pra gente aqui que tá falando sobre espaço é como ele vai representar esse espaço de dentro e esse espaço de fora. Como tu falou, esse vazio que tem do lado de fora, né? Se vocês pudessem definir que espaço é esse, eu acho que uma boa palavra talvez seja um espaço interno, né? Dentro de casa, um lugar particular. Porque parece uma cozinha da minha avó, assim. Parece um espaço que hoje em dia, dentro de casa, em isolamento, a gente pode ou não estar ocupando bastante. A minha tá ocupando muito. E é muito curioso se a gente olhar para essa composição, porque existe outra obra da Pinacoteca Rubem Berta, que é a da Dora Cerutti, que parece exatamente o oposto do que ele fez, né? Ela se chama Casa, de 1962. Como a gente pode ver, ela é o contrário no sentido de que a gente está vendo esse lugar do lado de fora. A noção de isolamento ainda permanece porque ela constrói só a casa através de linhas, como se ela não estivesse conectada com o resto do mundo. Como a Dora também representa o vazio de outra maneira, né? Ela vai construir essa figura no centro da folha, no centro da imagem, e todo o lado de fora realmente fica branco. Esse sentimento de vazio, né? E de isolamento. E é interessante porque essa questão de isolamento e de um lugar particular também está presente numa outra obra muito interessante da Pinacoteca Aldo Locatelli, que é essa aqui do Wilson Tibério. É verdade. Bom, o Tibério é outro tipo de trabalho, né? Porque aqui a gente tá falando de uma pintura. Ai, que pintura boa, hein? Que delícia de pintura, gente. Olha essa pincelada. É muito engraçado pensar como a linguagem artística também vai definir a forma como o trabalho chega na gente, né? Enquanto que a gravura é uma técnica, uma linguagem que é super meticulosa geralmente, nem sempre, né? Mas a gente pode ver aqui o exemplo do Avatar. Já o Tibério, ele tem uma pintura muito mais espontânea, que parece uma pintura rápida. E isso também interfere na maneira como a gente percebe esse espaço, né? Um outro fator bastante importante que é aqui a presença das cores, que elas ajudam muito a criar essa noção de espaço e de profundidade. E também, ao contrário das outras imagens, essa tem figuras humanas. Então aqui o espaço ele é compartilhado, ele é realmente o que permite ali essas figuras coexistirem, né? Porque quando a gente olha para esse trabalho, a gente pode se perguntar: quem são essas figuras que estão habitando esse lugar? Que lugar é esse? Me parece ser uma cena de uma família, né? A gente pode imaginar inúmeras narrativas acontecendo aqui dentro. A próxima obra que a gente vai comentar aqui é de um artista chamado João Alves de Oliveira, e é uma pintura totalmente diferente da outra. Porque a forma como o João pintava era muito diferente da forma como o Tibério resolvia a imagem e resolvia a questão do espaço também. Enquanto o Tibério vai pintar um lugar dentro de uma casa, o João Alves vai estar pintando um espaço meio dentro, meio fora. A gente percebe essa figura que ela tá ali numa espécie de uma porta e ela olha para essa cidade. E percebam como ele constrói a espacialidade dessa cidade. Os prédios, eles são como blocos que se sobrepõem, quase como se fosse uma colagem. Mesmo sendo uma pintura mais chapada, ele brinca com essa questão da planaridade e da perspectiva. E a gente pode ver também como ele constrói essas janelinhas, essas portas, né? Parecem todas um portal para outro lugar. Então até a figura humana que ele cria está saindo de um lugar e indo para o outro. E quando a gente olha essas portas, essas janelas, a gente pode se perguntar quantos mundos possíveis estão escondidos dentro de uma imagem assim. E é interessante pensar que como tanto essa obra quanto a outra tem o mesmo nome, Bahia, que se passa no mesmo estado, é capaz de por trás de algum desses prédios estar aquela outra família que o Wilson Tibério pintou. E existem muitas formas da gente pensar a cidade, da gente construir a cidade numa imagem. Vamos de repente dar uma olhada em 3 obras diferentes e que vão construir diferentes cidades e de diferentes espaços? Com certeza, vamos lá! Essa primeira obra que a gente está vendo aqui é de um artista chamado Paulo Chimendes. Nos passa, assim, essa mensagem de ser uma cidade super populosa, né? Ela é super preenchida com muitas casinhas que a gente nem consegue diferenciar quase. E é muito interessante ver a conexão que a gente pode estabelecer entre essa obra e a anterior, a que a gente viu, aquela da Bahia, que aquele ponto
pontinho vermelho ali, aproximando, que quase não se vê, pode ser que seja uma pessoa, né? Se existissem pessoas vivendo nessa cidade, como que elas viveriam? E essa cidade parece agradável de se viver? E se ela parece desagradável, por quê? Será que não é porque parece que não existe um respiro, não existe um espaço sobrando, um espaço onde é possível se locomover? E é interessante pensar em solidão em um lugar que está tão preenchido. E é muito interessante de comparar também esse formato de cidade com esse que é muito diferente, né? Não só pelas cores, mas também pela configuração, né? Onde que tá? A gente percebe essa pintura chamada Casaril, do Jânio Montiel, que elas parece que estão em comunhão aí com uma natureza, né? Um verde. Ao contrário da cidade do Paulo Ximenes, eu já olharia e sentiria, sei lá, uma alegria, uma vontade de explorar esse ambiente. Uma vontade de entrar nesse espaço, porque ele parece muito mais amplo, talvez, muito mais aberto. Um fator que determina isso também é o ângulo em que essa cidade está sendo representada. Antes a gente tinha um ângulo muito frontal da cidade. E agora a gente vê essa cidade aqui de uma visão mais de cima. E esses telhadinhos, eles se tornam quase que uma colcha de retalhos da cidade. Percebam como o artista constrói aí essa noção de profundidade. Aqui, novamente, a gente não tem uma perspectiva linear clássica, né? É muito mais construído através das cores, tanto que à primeira vista pode parecer que essas casas estão flutuando, que esse chão é meio líquido. Né? Esse verde engole, mas ao mesmo tempo dá uma impressão de alegria. E de novo, né, fica a pergunta, como será que é morar nessa cidade? Sim. E qual cidade parece mais próxima da que vocês vivem? Pegando essa pergunta, a gente traz a última obra nesse eixo de cidade, que é uma obra do Carlos Escria, que fala justamente sobre Porto Alegre. Essa obra já traz no título uma mensagem do que ela quer passar. O nome é Porto Alegre e sua projeção para o futuro. Ela foi feita em 1974, uma época um tanto diferente e um tanto parecida com a que a gente vive. E quais são as nossas projeções para o futuro agora, né? E eu acho que essa obra também a gente pode comentar, pensando nessa questão da técnica, essa característica da colagem de pegar imagens e elementos que estão representados em ângulos muito diferentes. Então, se antes a gente via uma cidade num ângulo frontal, depois uma cidade num ângulo mais aéreo, aqui a gente vê um conjunto de ângulos. Dentre esses muitos pontos de vista, como se fosse a visão de muitas janelas ao mesmo tempo, coexistem muitos mundos que a gente desconhece, e nem todos eles são felizes. Por muito tempo, a nossa percepção das coisas era entendida como algo diferente das coisas em si. E isso passa muito pela forma como a gente percebe o mundo. Vamos lembrar do Schopenhauer. Eu tomo os limites da minha própria visão como os limites do mundo. Por isso, às vezes, a forma como a gente percebe o espaço à nossa volta, ela é muito afetada pelo que a gente está sentindo e também o espaço afeta esse sentimento. É isso que a gente vai ver agora nesses conjuntos de obras. Sim, nesse eixo a gente vai falar mais sobre o espaço interno e subjetivo, porque a gente também pode tomar isso como um espaço, né? Todas as obras que a gente vai analisar nesse novo eixo falam, de certa forma, sobre o desconforto gerado por um espaço limitado. É isso que a gente percebe muito fortemente nessa obra, que é uma obra da Alice Brigman, chamada O Flautista, do ano de 1965, e é uma pintura a óleo. E não sei vocês, mas eu enxergo desconforto aqui também. Aqui a gente tem uma única figura que está ocupando esse espaço da tela, né? E é interessante aqui reparar que o próprio espaço da pintura está oprimindo essa figura. Parece que ele quase transborda, ele quebra um pouco, como se não fosse suficiente para ele. Essa figura humana, que também nem parece uma figura humana às vezes, né? Ela tá toda abraçada, toda encolhida dentro desse retângulo que, como a Marina disse, parece que tá oprimindo ela. Parece que a própria moldura, o próprio retângulo tá oprimindo essa figura. E agora a gente percebe aqui nessa outra obra da artista Maria Lígia Magliani. O nome dessa obra é Objeto Discreto.
O que também já dá uma pista para o que ela quer nos dizer nesse trabalho. E esse objeto parece que está pairando, assim, num lugar onde não existe um contexto do espaço que ele está ocupando. Como um objeto pode dar conta de falar sobre o espaço? Aqui eu enxergo muito o espaço do corpo. Que é um espaço muito privado, muito pessoal. Tanto que o sutiã, ele tem uma medida, né? Ele é quase como se fosse a medida do nosso tórax, só que às vezes ele nos sufoca. E ele é uma imposição, né? E uma imposição para que tipo de pessoa? Esse trabalho, ele também pode falar muito sobre papéis de gênero. Esse objeto, ele é desenhado, ele é feito para quem? E por quê, principalmente, né? E por que ele é uma imposição? E como que a gente está se relacionando com esse objeto hoje? Quando a gente olha esse sutiã vazio, a gente logo se pergunta que pessoa deveria estar ali. E também a gente pode se perguntar qual espaço social essa pessoa tem condições de habitar ou está habilitada para habitar. E também a gente pode se perguntar se é por acaso o fato de ter sido uma mulher que produziu essa obra. Até agora a gente está vendo obras que são bidimensionais, mas diferente delas, a escultura é uma modalidade artística que naturalmente dialoga com a espacialidade dos ambientes. Exatamente, a gente consegue perceber que ao invés de ser uma imagem que geralmente é exposta na parede, ela já vai invadir, de certa forma, o nosso espaço, ela vai invadir a realidade de uma outra maneira, ela vai trabalhar com as 3 dimensões. O que nos traz para o nosso último trabalho, que é justamente uma escultura feita em cimento, chamada Sequência, do artista José Marchand de Assunção. Esses 3 blocos, a gente percebe uma sequência quase como se fosse uma passagem no tempo, né? Sim, quase uma narrativa que o artista cria, né? Porque tem ali um personagem e a gente vê quase quadro a quadro de um movimento. E é um movimento quase como um nascimento, né? Um grande esforço de sair de um espaço que aparentemente já não é mais o suficiente. E é muito interessante ver como essa figura parece quase um músculo da pedra querendo sair dela. Olhando esse braço saindo, é quase como se ali dentro fosse um casulo, né? Um lugar de formação, de gestação. E a gente pode se perguntar, assim, como era o espaço dentro da pedra e por que essa figura agora precisa sair dela. Fica aí o questionamento. E é engraçado essa obra vir depois da Maglione, porque eu olho para ela e para mim ela me remete muito à libertação. E talvez a obra da Maglione também esteja falando sobre isso de certa forma. O que vocês acham? Então, agora a gente vai propor algumas atividades, algumas proposições educativas a partir de tudo isso que a gente conversou, das imagens, das obras que a gente viu e principalmente refletindo sempre sobre o espaço à nossa volta. E tentando ressignificar as dimensões e a nossa relação com esse espaço. O melhor é que você não precisa sair de casa para nenhuma dessas atividades. São pensadas para serem feitas dentro de casa, para pensar esse lugar também da casa, do dentro, do fora, que a gente já conversou bastante. E se vocês não tiverem algum dos materiais que a gente exemplificar aqui no vídeo, não se preocupem, podem usar o que vocês tiverem, a imaginação ao limite. Quais são os objetos que convivem com você dentro de casa? A nossa primeira proposição educativa vai ser sobre os objetos que a gente tem em casa. Ela fala muito sobre o olhar para dentro, que a gente já viu em várias obras diferentes. Tanto a obra do Avatar Moraes, por exemplo, quanto obras diferentes de mesmos artistas que a gente já apresentou, como, por exemplo, essa obra da Maglione, em que ela, assim como na pintura que a gente viu do sutiã, também vai falar, de certa maneira, sobre papéis de gênero a partir de outros objetos. Nessa atividade, a gente vai pedir para vocês andarem pela casa. Andem, observem os cantinhos e os lugares que vocês estão ocupando mais nesse momento. Então, a gente vai pedir para vocês escolherem 3 objetos. 3 objetos que têm sido muito recorrentes no dia a dia de vocês. Por exemplo, a gente pode pensar num caderno, num notebook e num espelho.
ou então numa panela, numa planta e numa garrafa, por exemplo. Escolham 3 objetos que falem sobre o momento que vocês estão vivendo agora. A partir desses objetos, a gente vai pedir para vocês observarem, desenharem, fotografarem, olharem para esses objetos de vários ângulos diferentes. Então, vocês vão representar esses objetos, só que de inúmeras maneiras, sempre tentando traduzir algo além da simples imagem desses objetos. O que esses objetos escondem? O que esses objetos podem falar sobre você? Ou sobre o que você anda fazendo? Se antes a gente olhou para dentro, agora a gente vai exercitar esse nosso olhar para fora, para o espaço que está do lado de fora, como a gente também viu em algumas obras aqui na nossa mediação. Por exemplo, a obra Bahia, do João Alves. Vocês lembram dessa pintura? Também existem outras pinturas nas pinacotecas municipais de Porto Alegre que podem falar sobre esse olhar para fora. Como, por exemplo, essa pintura lindíssima da artista Raideia Santiago. Nessa pintura, a gente pode ver que o ponto de vista está sendo feito de uma pessoa que muito provavelmente está do lado de dentro, olhando para fora pela janela. Então, o que a gente vai pedir para vocês agora é para que vocês olhem para alguma janela que tem dentro da casa de vocês, que vocês olhem para fora. E a partir disso, a gente vai pedir para que vocês criem uma narrativa para uma janela, ou então para um conjunto de janelas, imaginando os universos que podem conviver ali. O que cada janela dessas pode esconder? Quais mundos e quais universos podem estar convivendo junto com a gente e a gente nem se dá conta? Observem e registrem esses mesmos pontos durante uma semana. Percebam as diferenças, como, por exemplo, um poste de luz quebrado, ou então um novo ninho de passarinho. Percebam os cheiros, percebam que tipo de som, que tipo de energia, o clima, se ele é chuvoso, se é frio, se é calor, a passagem do tempo durante os minutos de observação e também durante a passagem dos dias durante essa semana. Observem, registrem, escrevam, façam desenhos, tirem fotografia para compor essa narrativa de janela. Como representar o espaço interno? Aquele espaço interno e subjetivo que a gente não enxerga, a gente não sabe que cara tem. Nessa proposição, a gente vai falar sobre o sentir, sobre o olhar ainda mais para dentro, assim como a gente viu no nosso último eixo da nossa mediação. Todas as obras mostravam figuras e elementos que existem na realidade, no mundo real. Mas a gente pode falar sobre o espaço interno que ocupa a gente e muitas vezes transborda também a partir de formas inventadas, a partir de paisagens internas inventadas que a realidade muitas vezes não dá conta de representar. O que a gente vai pedir aqui é que vocês escolham um sentimento que esteja latente no momento e representem esse sentimento ou esse conjunto de sentimentos num trabalho visual. Por exemplo, a gente pode pensar no desconforto, que foi o sentimento que a gente escolheu para a nossa mediação, ou a gente pode pensar na alegria, ou a gente pode pensar na raiva. Esse trabalho pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma colagem. Representem esse sentimento da melhor forma que vocês puderem. Porém, o desafio é que esse trabalho visual não pode ser algo figurativo. A gente vai trabalhar só com a cor, a mancha, a linha, as padronagens e a intensidade do traço. A gente vai pensar muito bem no suporte que a gente vai escolher. Por exemplo,
por que não usar um pedaço de papelão? Ou então uma folha de jornal? Ou então um pedaço de madeira? E por que precisa ser também uma coisa bidimensional, né? A questão é, quanto espaço esse sentimento ocupa dentro de você? Então, gente, importante lembrar que não existem trabalhos certos ou errados. O importante é se expressar e participar. E depois de todo esse percurso, eu retomo a pergunta para vocês. Como é a sua relação com o espaço à sua volta? A gente vai ficando por aqui e até a próxima!